oportunidade num time que, assim, vinha sofrendo para criar, né? Imagina num time que começa a criar mais oportunidades, começa a ter mais volume. À medida que o Vasco tiver mais tempo com a bola, mais tempo com ela no campo de ataque, Ele tem um pouco de dificuldade fora da área, né? Quando o jogo tá rolando fora da área, ele tem mais dificuldade para participar. Agora a bola na área... Ele participou bem da construção das jogadas no jogo contra o Fortaleza. E ele teve 3 chances no jogo, botou 2 na rede. Então é um jogador imprescindível para essa equipe do Vasco. A média realmente é alta, né? Agora, ô Felipe, você e Mansur conversaram antes do programa, prepararam algumas análises aí pra gente sobre pontos positivos e negativos do Vasco, né? O que já apresentou nesse segundo jogo com o Fernando Diniz, não é isso? Felipe é o autor da análise. É o autor da análise. Pelo que eu entendi, é uma comparação do comportamento sem bola positivo com o Fernando Diniz em comparação ao que acontecia de negativo antes da chegada do Fernando Diniz, perfeito? Isso aí, o Vasco com o Fernando Diniz, o comportamento foi o que eu falei aqui ainda agora, o comportamento do Vasco sem bola era um comportamento de esperar a equipe adversária, não agredir, não buscar, e aqui, logicamente, em fases diferentes do jogo, a gente consegue ver... Vamos lá? A gente consegue ver a pressão do Vasco na saída de bola do Fortaleza. Aí a gente vê Verrete. O Coutinho aqui, né? Isso, Coutinho. Assim, eu chamo muita atenção para o Coutinho, que é um jogador que é muito importante, é o craque dessa equipe. E é o cara que vai iniciar a pressão ali no goleiro. E já estava aqui de novo. Olha lá. É um jogador importantíssimo para essa equipe do Vasco. E o Vasco, a mudança de comportamento faz com que... Aí a gente vai ver mais um vídeo. A mudança de comportamento faz com que os zagueiros fiquem mais protegidos. E é onde que o Vasco Aí a gente vai ver a saída de bola do Fortaleza, com o Verrete pressionando o zagueiro, Tietê, Ryan, o Coutinho aqui também para pressionar o zagueiro, e o Nuno. Olha o que olha a velocidade que o Coutinho sai para pressionar. Vamos lá. A velocidade que o Coutinho sai para... E uma das coisas que a gente cobrava, né? E uma das coisas que o Vasco fazia muito mal, assim, era defender e fazer falta. Falta faz parte do jogo. No jogo contra o Lanús, a gente falou aqui depois do jogo do Lanús. E aonde que o Piton tá fazendo a falta? Parando a jogada. E é um lance importante para você conseguir recompor, você conseguir mostrar para o torcedor que também não está na arquibancada. Pô, meu time está querendo ganhar o jogo, meu time está querendo... pressionar a equipe adversária. Aí a gente vai pro ponto negativo, que é o antes, né? Antes da chegada do Diniz. Antes da chegada do Diniz. Ainda era o Felipe, né? Isso aí era o Felipe ainda. Contra o Operário. Operário contra o Brasil. Lá em Várzea Grande. E aí a gente vai ver o lance do gol da equipe do Operário. Olha quantos jogadores tem atrás da linha da bola e o quanto que o Vasco não pressiona a bola, o portador. A tranquilidade que o Operário tem para jogar. Isso é comportamento. Isso independe se você fisicamente está bem, se você está mal, isso é comportamento, é atitude. E o Vasco, ele mudou a sua atitude com o Fernando Diniz. É uma cobrança dele, foi até um pedido dele ali no intervalo, deu uma paradinha do jogo. Ali, olha o quanto que o Vasco dá de centro do campo. É onde que sai o gol da equipe do Operário que o Vasco joga amanhã na Copa do Brasil. Gol do Bosquilha. Finalização do Bosquilha. Gol E aí, essa mudança de comportamento, que a gente já viu no jogo do Fortaleza, é um pedido do Fernando Diniz. Que o Vasco pressione a bola, que o Vasco tenha mais apreço por ela também, quando tem ela, mais posse de bola, mas quando não tem ela, que busque, não perde pressão, naqueles 5 segundos, se não conseguir pressionar, baixar sua linha e ser agressivo. Ser muito agressivo quando a equipe adversária entra no seu campo. E é isso que o Fernando Diniz cobrou contra o Fortaleza, é isso que ele vai cobrar a partir de agora, e o entendimento do jogador, que é muito legal. Isso aí o jogador ele precisa entender, todos os jogadores são importantes na fase defensiva. E a partir do Coutinho, do Verrete, do Nuno, são jogadores que da parte da frente do Ryan, que é um jogador para mim que vai ser imprescindível nessa equipe do Vasco, porque é um jogador forte, finaliza bem, mas ele precisa estar ligado os 90 minutos. E o Fernando Diniz, o que fez com ele no jogo do Fortaleza, não deixou ele desligar em momento nenhum. Quase fez um golaço de perna direita. E é tão importante ofensivamente, mas defensivamente com o comportamento. É só isso que eu queria mostrar. E eu acho que deu para a gente entender um pouquinho desse comportamento do Vasco no jogo contra o Fortaleza.
É isso. Então há uma mudança, o Vasco melhora, dá esperança para o seu torcedor. E amanhã já faz o jogo da volta da Copa do Brasil contra o Operário em São Januário. Jogo do Vasco amanhã, 7 da noite. Deixa eu dar uma notícia para vocês aqui, porque o Vasco sofreu um transferban. O que é o transferban? Ele fica impedido de contratar na próxima janela. Por quê? Porque há uma dívida com o Nantes. O Nantes era o ex-clube do Adson, né? O Vasco contratou o Adson, algo em torno de 24 milhões de reais, né? O clube diz que está trabalhando para reverter essa decisão, dizendo que está impedido de realizar pagamentos a credores em função do regime de recuperação judicial. A decisão foi publicada hoje e agora o Vasco vai tentar resolver essa parada para poder contratar jogadores, é algo que é importante, né? O Fernando Diniz pediu algo em torno de 4 jogadores na próxima janela para dar uma enxertada no time, uma melhorada, pensando no segundo semestre. Uma péssima notícia para o Vasco, caso ele não consiga reverter a situação. Vamos dar uma olhada na provável escalação do Vasco para o jogo de amanhã contra o Operário, né? O Fernando Diniz não é muito adepto das mudanças, né? Ele normalmente, ainda mais em começo de trabalho, ele costuma dar sequência para o time ganhar entrosamento, confiança, e aparentemente é o que ele vai fazer para esse jogo de amanhã. Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, João Vitor e Luiz Gustavo os zagueiros e o Piton na lateral esquerda. Tietê, Hugo Moura e Coutinho no meio-campo, Rayan, Verrete e Nuno Moreira, essa escalação que o torcedor está começando a decorar, né, Mussu? Porque tem se repetido. Assim, é uma tendência dele ter uma formação base que todo mundo sabe qual é, né? Fica rapidamente claro qual é o time titular dele. Eventualmente ele não vai ser refém de jogadores que venham a ter seguidas atuações ruins, ele vai trocar, ou se o jogador, de fato, pela sequência de jogos, não puder competir da maneira que ele quer, que os jogadores se entreguem sem bola. E o Felipe acabou de mostrar aqui. Os times do Diniz, ele exige também muito trabalho, muita dedicação de todo mundo sem bola. Se em algum momento ele sentir que algum jogador não está aguentando a sequência. Houve momentos em trabalhos anteriores em que ele chegou na segunda parte do trabalho dele no Fluminense, que ele já se viu obrigado, até por força de calendário. Eu acho que teve também, na montagem de elenco da última etapa dele, já um acréscimo de jogadores de uma faixa um pouco mais adiantada. Bom, rapaziada, acho que, né, eu acho que estão, sei lá, criando muita expectativa já, numa vitória 3-0 só, o Vasco, mas, sei lá, cara, é o Vasco, né, os caras tava mal também, né, é foda, né, porra, a vitória assim em casa, os caras já liga já o alerta achando que o time tá pica, né, mas, cara, é ruim, papo reto, ter aqui no Rio ficar só tipo um time pica, tá ligado? Porra, tem que ser todos, tá ligado? Competitivo, entendeu? Fluminense, Botafogo, Vasco, Flamengo, entendeu? Tem que ser sempre assim, tá ligado? Tipo, porra, fica muito destoado, tipo, só um time, dois times, tem que ser todo mundo bom, entendeu? É o que eu acho, né? Mas esse transfer ban aí também pro Vasco é foda também, já é complicado, é complicado, gestão não adianta e vida que segue, né? E dívida atrás de dívida. Bom que vai ter essa parada aí, né? Da Copa da Copinha aí que vai ter, do Mundial. E vai poder, né? Dar uma segurada aí. Então é isso aí, rapaziada. Gostou do vídeo? Se inscreva no canal, deixa o seu like. Tamo junto, até a próxima.